E nesses dias nós estamos estudando os ministérios do Antigo Testamento. Nós já estudamos sobre profeta, levita e sacerdote. Me preparei hoje para estar trazendo sobre juízes e reis, mas o pastor me pediu para trazer só sobre juízes. Ele falou que está muito grande, muita informação. Ministra sobre juízes hoje, guarda a parte de reis para o próximo momento, para não ficar muito conteúdo. Então a gente vai estar estudando hoje um pouco sobre os juízes no Antigo Testamento, tá bom? Então nós já oramos. Então se concentra aí. Se tiver alguma coisa para perguntar ou comentar, fique à vontade, ou para levantar a mão. Se você não quiser falar durante a administração, você escreve e a gente vai tentando conversar. Se não tiver resposta, a gente busca a resposta para trazer depois, tá bom? Então vamos lá, né? Mas antes de a gente falar sobre juízes, eu queria trazer dois textos aqui importantes sobre levitas. Nós falamos sobre levitas e sacerdotes, não foi? Na quarta passada. E eu estava estudando sobre essa próxima parte. E muitas vezes eu estou lá estudando, aí no momento eu vou colocar a pequena para dormir. Nas orações das madrugadas, o Espírito Santo me lembra de coisas que está faltando no estudo, né? E na grande maioria das vezes ele me lembra enquanto eu estou fazendo, mas eu não tinha lembrado dessa parte, ele me lembrou esses dias. E eu quis trazer hoje para complementar o estudo da semana passada, tá bom? Tem algo sobre os levitas que eu não falei semana passada. Aqui é a tribo de Levi, nós estudamos sobre isso, quarta-feira, sobre a questão da herança dos levitas. Quando Israel conquistou a nova terra que Deus tinha prometido para eles, teve algo que Deus falou para Moisés e para Josué e para todo o povo. Disse que o povo de Israel não teria herança de terra, porque a terra ela foi dividida por todas as tribos, mas essa tribo não recebeu herança. Eu quero ler dois textos para vocês, depois eu vou fazer um mapa para vocês darem uma olhadinha aqui comigo, tá? Em Deuteronômio, está escrito em Números capítulo 18, versículo 23 e 24, mas eu também trouxe esse outro texto aqui, que é Deuteronômio capítulo 18, verso 1 e 2. Você pode acompanhar e eu vou pegar aqui, tá? Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então, quando foi dito para dividir as terras, a terra que eles iriam conquistar em Canaã, foi dito que os levitas não teriam uma terra para eles cuidarem, plantarem e se sustentarem. Mas foi dito para eles que eles teriam cidades dentro de todas as terras das tribos. Então, o que foi dito para os levitas? Josué capítulo 21, verso 1 a 3, está escrito assim, eu tirei algumas partes, porque ia ficar muito longo, só para a gente ter um pouco de entendimento do que Deus queria para os levitas. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E lhes falaram, o Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes, quer dizer, ao redor delas, para os nossos animais. Então, depois disso, se você acompanhar nesse capítulo aí de Josué, você vai ver que foi dado para eles cidades dentro de todos os territórios das tribos de Israel. Então, Israel teve 12 tribos. Aquela terra conquistada foi dividida em 11 pedaços. E dentro de cada pedaço de tribo, então aqui foi para Simeão, Judá, ela foi dividida, todo Israel. Então Israel, toda essa parte aqui, que vocês estão vendo mais escura, tá? E nessa parte aqui, cada tribo recebeu uma porção, mas Levi, a tribo de Levi, não recebeu terra. E Deus colocou que cada tribo teria que separar cidades dentro do território para os levitas morarem. Seriam cidades que seriam dadas aos levitas. Então, os levitas eles teriam que estar espalhados por toda a nação de Israel, morando misturado com todas as outras tribos, quando se começou aquela divisão da terra, porque cada tribo
morou numa região separada. E eu trouxe duas coisas para a gente analisar aqui dentro desse desejo de Deus, essa visão de Deus, né? Existiriam levitas para servir e ensinar a lei ao povo em cidades de todo o território. Então, os levitas eles tinham todas aquelas funções que a gente estudou aqui. Então, o que é que Deus queria? Que aqueles que eram responsáveis de buscar a presença de Deus e trazer resposta para o povo, que eram todos aqueles que serviam nos templos, nos lugares de adoração, de busca a Deus, lugares para pedir perdão a Deus. Deus queria que todas as tribos tivessem representantes dele para o povo. Então, por isso Deus não quis dar terra aos levitas. Os levitas precisavam desenvolver dentro deles fé, confiança e dependência de Deus. E lembrar que eles tinham sido chamados para servir a Deus e ao povo. Então eles não tiveram terra por causa disso. Porque eles lembrassem que eles estavam ali para servir ao Senhor, para buscar comunhão ao Senhor e apresentar o Senhor a todo o povo o tempo todo. E que o povo, cada tribo, teria que sustentar os levitas. Então, aqueles que se dedicavam totalmente a servir a Deus, eles tinham que ser sustentados por cada tribo. Cada tribo teria que sustentar um grupo de levitas. Eles tinham cidades, comida, alimento, tudo era provido por aquela tribo para os levitas. Deus não queria que eles tivessem que dedicar muito tempo à plantação, a qualquer outra coisa. A única coisa que eles poderiam ter eram alguns animais. Eles tinham alguns animais, que você viu ali, que a gente viu no texto. Para que eles não dedicassem tempo àquilo, mas que eles dedicassem tempo a ensinar a lei para o povo, pedir perdão pelos pecados e fazer as cerimônias por todo o povo. Interessante, né, irmãos? Eu tinha esquecido de trazer essa parte para vocês. Trouxe aqui essa correção, essa parte que não poderia deixar de ser dita para nós, muito importante sobre o ministério de levita e o que Deus diz para nós depois, né? Que todos nós somos chamados a servir, cada um de uma maneira e alguns de maneira mais intensa. A gente vai estar trabalhando lá no Novo Testamento sobre isso. E começando com Juízes agora. Achei que era algo muito importante que eu deveria deixar de trazer para vocês. Agora vamos falar um pouco dos Juízes no Antigo Testamento. O significado mais exato dessa palavra é aquele que dispensa justiça, que vai realizar justiça para com alguém. Significado também: pessoa que cuidava para que a lei e os direitos do povo fossem cumpridos, ou protegia o povo de ataques. Esses são os dois conceitos principais de juízes. Os primeiros juízes considerados na Bíblia, o primeiro foi Moisés. Por quê? Porque era a pessoa que tinha o poder de julgar causas, dava sentenças de situações e acontecimentos difíceis no meio do povo. E a primeira pessoa que exerceu isso dentro do povo de Israel foi Moisés. Lembra que teve um momento que a gente falou que quando nós falamos no começo, estávamos estudando sobre os levitas e os sacerdotes, e quando falamos também sobre conselheiros, lá no começo, sobre aqueles chamados no Antigo Testamento, que Moisés ele passava o dia inteiro resolvendo os problemas do povo, as causas do povo. Ele se assentava e as pessoas iam levar os problemas para ele, ele passava o dia inteiro tentando resolver. Então ele era considerado um juiz, porque quando tinha problemas de família, de uns para com os outros, ele resolvia e dava sentença. A maneira de resolver é essa. Então o juiz ele era chamado para aquilo, né? Naquela época. Os levitas eles realizavam isso, está escrito isso em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 29. E os juízes que nós vamos ver agora, que foram levantados por Deus, eles eram líderes militares e governadores das tribos de Israel. Então, o que é que acontecia? O povo começava a sofrer, o povo entrava em pecado. O que aconteceu depois de Josué, né? As pessoas, depois da época de Josué, começavam a se voltar para a idolatria. O que o povo das nações ao redor vivia, o povo de Israel acabava se envolvendo com a idolatria. E por conta daquela idolatria, aquele povo vizinho acabava dominando Israel. E Deus permitia isso para tentar tirar o povo daquela idolatria e dos costumes daquele povo. Então, quando o povo ficava aprisionado
Quando alguma nação dominava Israel e o povo de Israel começava a sofrer, quando o povo de Israel começava a sentir dor e sofrimento, clamava ao Senhor por restauração. E Deus levantava juízes para orientar, julgar e proteger o povo. Então, a partir desse momento ali, depois de Josué, é que começam a ser levantados esses juízes. O povo se afastava da presença de Deus, ficava escravo, aprisionado, oprimido, clamava a Deus: Senhor, nos liberta, Senhor, faz algo por nós. E quando aconteceria isso, Juízes 2,16 está escrito: e levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojaram. Então, todas as vezes que o povo se afastava de Deus, se envolvia com a idolatria, depois que eles clamavam, Deus levantava alguém para libertar aquele povo daquela opressão. E por isso eles também eram chamados de libertadores. Juízes capítulo 3, verso 9 está escrito assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Então os juízes, eles tinham essa função, eles julgavam Israel, eles davam sentenças a Israel das situações que aconteciam, eles libertavam Israel do poder de outros inimigos, eles levantavam um exército, lideravam um exército para libertar o povo de Israel de situações que estavam vivendo. Essa era a função dos juízes que foram levantados nessa época. Então nós estudamos algumas funções, alguns chamados, e esse chamado foi exatamente isso. Eu vou trazer para vocês, irmãos, os nomes dos juízes que tem no Antigo Testamento. Eu não sei se eu trouxe todos, mas eu tentei fazer isso, tá? Otiniel lutou e libertou Israel contra o pessoal da Mesopotâmia. Eude contra os Moabitas. Sangar contra os filisteus. Débora e Baraque contra os cananeus. Eles trabalharam juntos. Baraque, ele era um juiz, mas quando precisa ser liberto, ela era uma profetisa naquela época. E quando ela chega para ele e diz: levanta-te para libertar o povo, ele diz: se tu não for, eu não vou. E ela acaba se levantando como juíza também, não só como profetisa. E ele trabalha do lado dela o tempo todo. Mas ela era a juíza e a profetisa da época. Gideão, a gente não conhece muitos nomes, né? Porque tem alguns que só falam assim, 3 versículos, vocês vão ver aqui, 3 versículos apenas fala dele, né? Foi levantado, Deus levantou e libertou. Aí depois o povo foi preso e oprimido pela nação tal, e Deus levantou. Tem alguns que realmente são bem poucos, mas outros têm uma história mais detalhada, conta mais detalhes das histórias, né? Gideão foi levantado para libertar o povo contra os midianitas. Abimeleque está aqui e não fala contra quem ele lutou, só comenta sobre ele aí algumas coisas. Tola, Jair, Jefté contra os amonitas, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão. Alguns aqui são nomes bem familiares, né? A gente lembra de pedaços da história quando a gente fala nomes, outros nem tanto. Mas de todos eles, quando a gente lê com interesse e esse conhecimento, quando a gente lê com interesse de compreender o que é esse juiz, né, que era um libertador para Israel, a gente vai lendo esses textos, é interessante como é rico em muitas coisas, a gente absorve do Senhor muita coisa interessante. Sansão lutou contra os filisteus, muito conhecido, né? Eli, ele era sacerdote, mas também foi considerado juiz. E Samuel. Então Eli, na época de Eli, disse que a palavra do Senhor ela estava escassa. E nessa época foi quando a mãe dele, de Samuel, clama por um filho no templo. E o sacerdote Eli olha para ela e diz: você está bêbada? Está fazendo o que bêbada aqui? É o mesmo tempo que é usado lá para os apóstolos, como ciência do Espírito Santo. Tudo bêbado. Não, ela estava em amargura de espírito, clamando ao Senhor, e o Senhor dá a ela um filho, e ela decide entregá-lo ao Senhor. Então Samuel, nós comentamos sobre ele, ele foi um nazireu. Samuel, nós vamos falar um pouco dele daqui a pouco. Eu reservei um pouco dentro do juízo para falar um pouco de Samuel. Não trouxe para vocês detalhes de vários juízes assim, trouxe mais assim um conceito. Mas Samuel foi juiz, ele foi profeta e ele era da tribo de Levi. Então, os ministérios do Antigo Testamento, nós fazemos para vocês, né? Levita, sacerdote, nós falamos sobre profetas, juízes,
Samuel estava em todos eles. Não estava em todos os chamados, mas os ministérios, ele só não foi ele. Que até se zangou bastante com esse pedido do povo, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, Samuel, ele teve um chamado muito intenso, realmente, no Antigo Testamento. Depois do filho de Samuel, ele tem 2 filhos, chamados Joel e Abia. Está em 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 3. E lá, eu trouxe o versículo 3 aqui, né? Porém, os filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Você chega aí em 1 Samuel, deixa aberto aí, por favor, vou estar lendo um texto com vocês sobre isso. Tá? 1 Samuel 8, a gente vai estar lendo mais um pouquinho. Então, na época, né, de Samuel, então, Samuel, por ele ter sido esse servo tão intenso para Israel, o que é que acontece aqui, né? Quando Samuel começa a ficar velhinho, o povo começa a se angustiar. Vamos perder o nosso profeta, o nosso juiz, o nosso sacerdote, porque ele exercia algumas funções de sacerdote também diante do povo. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, antes da gente estar entrando mais lá na frente, na parte de Deus. Aí eu trouxe aqui, ó. O texto de 1 Samuel capítulo 3, verso 20 diz assim: E todo o Israel conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, nesse texto de 1 Samuel, ele traz um pouco falando de que ele foi confirmado, ele viveu o ministério profético de forma intensa. Está confirmado, foi confirmado, o povo via isso na vida de Samuel. E ele também era juiz. 1 Samuel capítulo 7, verso 20 diz: Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. E eu quero ler isso aqui é importante para nós, porque você não vai achar um texto bíblico falando que Samuel, ele era sacerdote. Eu trouxe esse texto, assim, uns pedacinhos, porque eu teria que ler ele todinho, assim, para você poder ver detalhes. São só nomes, né? Nomes. Mas eu trouxe um pouquinho dele para comprovar para a gente a questão dele ser da família de Levi, dele ser sacerdote. E a gente vai falar um pouquinho de Samuel aqui agora, antes da gente ler uma parte de 1 Samuel capítulo 6. 1 Crônicas capítulo 6, ele fala sobre a descendência de Levi. Ele fala sobre os descendentes da tribo de Levi, que tinham sido escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio e servir na casa de Deus. Lembra que nós falamos, né, sobre a tribo de Levi? Tinha os porteiros, tinha os cantores, tinha aqueles que cuidavam dos instrumentos, tinha aqueles que cuidavam dos materiais, dos pães, das cortinas. Nós trouxemos aqui todo o detalhe, mostrando para vocês que a tribo de Levi era aquele que servia a Deus na casa do Senhor, né, em diversas funções. E nesse capítulo 6 de Crônicas, de 1 Crônicas, mostra toda a descendência de Levi. E aí você chega aqui e lê. Eu trouxe algumas partes para chegar até Samuel, né? Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E versículo 28. E os filhos de Samuel, Joel e Abias. Lembra que a gente leu agora há pouco que os filhos de Samuel foram Joel e Abias? E os filhos de... estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, do cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Então, Joel teve um filho que foi cantor, que era filho de Samuel. Filho de Elcana. Quem era Elcana? Pai de Samuel, esposo de Elcana. Filho de Isaac, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Então, Samuel, irmãos, ele era da tribo de Levi. O pai dele, ele não exercia o sacerdócio. Diz lá, quando você vai em 1 Samuel capítulo 1, que ele ia todo ano fazer sacrifícios. Ele ia uma vez ao ano fazer sacrifício, levar as esposas. Está lá em 1 Samuel. E essa esposa de Samuel, que não tinha filhos, tinha aquele sofrimento. E ela pede esse filho. Por isso que Samuel ele teve a liberdade de ser deixado dentro da casa de Deus, com Eli, servindo com Eli, não só a Eli, mas servindo com Eli no templo.
porque ele era da tribo de Levi. Por isso ele poderia mexer nos instrumentos, ele poderia colaborar ali dentro, junto com ele. Só que o que acontece? Ele foi para ali, Ana sente de entregá-lo ao Senhor como um nazireu, como um servo para viver ali no templo, o tempo todo, servindo ali, não viver com ela. E eu penso até que na cabeça dela, esse vai ser um grande sacerdote. Mas Deus o chama e conversa com ele. E na conversa que ele tem, que Samuel tem com o Senhor chama ele para ser profeta. Então, ele era da tribo de Levi, tinha o direito de exercer o sacerdócio, porque ele era dessa tribo, mas ele não exercia plenamente o sacerdócio, ele exerceu mais o ministério profético de juiz, porque Deus o chamou de maneira específica para aquilo. Então, ele julgou a Israel por toda a vida dele. Você for ler todas as histórias aí dentro de Samuel, ele foi esse servo que foi visto como profeta, e visões e coisas muito intensas. Nós, quando estudamos sobre o profeta, falamos sobre a vida de Samuel. E quando chega no capítulo 8, eu quero que você vá lá comigo, por favor. Nós vamos estar lendo ele aí, vendo algumas coisas. Antes da gente ler aqui sobre Deus como juiz, Jesus. Vou ler alguns versículos, depois a gente pode voltar. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Foi o que a gente leu aqui no versículo agora há pouco, né? Aí diz, versículo 4. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram, quer dizer, se reuniram, e vieram até Samuel em Ramá. Versículo 5. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 8. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Quando o povo vai atrás de Samuel, irmãos, Samuel já velhinho, ele pega os filhos e os institui como juízes, para permanecer ali, trazendo esse juízo ao povo, cuidando, dando sentenças, mas o povo não queria os filhos de Samuel, porque eles tinham se pervertido. E eles ficaram tão em pânico por não ver o homem de Deus, como tinha aquele homem de Deus, Samuel, que clamaram por um rei. Eles dizem, nós queremos, como todas as outras nações ao nosso redor, tem um rei para governar eles, mas também queremos ser como essas nações. E Samuel, ele sente um desagrado, né? A palavra aqui diz que ele não se agradou. E quando ele vai orar ao Senhor, olha o que está no versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois o povo não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O Deus, ele tinha instituído a maneira de reinar sobre o povo. Deus queria reinar na vida do povo através dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas e dos juízes. Mas o povo não quis. E Samuel, ele se sente rejeitado, sente que essa rejeição tinha sido para com ele, que ainda estava vivo, e para com os filhos. Deus diz para ele, não rejeitou a ti, mas a mim. E ele diz no versículo 8, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deus diz assim, eles não pediram
Eles estão rejeitando a ti não, estão rejeitando a mim. Dá a eles o que eles estão pedindo, mas diz a eles o que é que o rei vai cobrar deles. E Deus diz tudo a Samuel. E Samuel vai dizer ao povo. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que ele pedia ao rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vocês. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, de 50, outros para lavarem seus campos, para ceifarem suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimirá, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos e os vossos empregados, empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Essa foi a reunião, irmãos. Todas aquelas tribos que vocês viram ali, líderes se reuniram. A gente não é como hoje não, que tem o Zap, tem o Instagram, que você manda uma mensagenzinha lá, a nação toda está vendo, né? No mesmo instante, está todo mundo assistindo, vendo. Sabe que vai ter isso. No outro dia todo mundo já está sabendo, né? Que vai ter. Não é assim? Aí saiu um passando para outro. Era daquele jeito que vocês viram no mapa. E saiu o principal chefe de cada tribo e foi até Samuel pedir o rei. E disse: nós queremos ser iguais às outras nações. Era tudo que Deus pedia o tempo todo ao povo dele. Seja diferente de todas as nações. É maior sofrimento. É o que a gente recebe. Infelizmente é o que o povo recebe. Eu trouxe um resumo aí, um pouco de Juízes e o início de Reis. A gente vai falar um pouquinho sobre Reis. Não sei ainda se vai ser quarta-feira que vem. Provavelmente sim. Não está falando sobre Reis, mas vocês já entenderam. Foi um chamado pedido pelo povo. Não foi um chamado escolhido por Deus. E vocês vão ver, trazer um pouquinho das dispensações e da cronologia, o porquê de tantos e muitos mais sofrimentos do povo, né? Porque o povo que pediu. Agora trazer aqui um pouquinho, que eu acho que é a parte mais importante para nós, o juiz do Antigo Testamento. Deus é o juiz. Salmo 50, verso 6 diz: e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então, Deus, ele se coloca e ele se chama e ele é o juiz. Ele é o juiz. Ele escolhe juízes para que vivessem e falassem e fossem um exemplo dele para com a nação. Era a vontade do Senhor naquela época. Isaías 33, 22 diz: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, é nosso rei, ele nos salvará. Então, nessa época de Isaías já existiam reis, né? Nessa época. E ele diz: ele é o nosso juiz, é o nosso legislador e é o nosso rei. Não para nos julgar, não para nos dominar, não para nos explorar, mas para nos salvar. Ele é o nosso juiz. Ele é um juiz, ele é um rei diferente de tudo que possamos ter. E no Novo Testamento, quem é colocado como juiz?
Lá em Apocalipse capítulo 20, fala do nosso Jesus como juiz. E eu trouxe esse texto aqui, de 2 Timóteo, para a gente, que também fala sobre isso. Capítulo 4, verso 1 e 8. Conjuro-te diante, pois, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos. Que há de julgar. Na sua vinda e no seu reino. Então, nós, quando estudamos a palavra, entendemos que Jesus hoje é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa. Ele nos protege. Ele está nos defendendo. Todas as vezes que clamamos, que nos prostramos, que confessamos o pecado, que pedimos perdão, Ele está lá. Meu sangue está lá. É no meu nome, é pelo meu sangue, Pai. Porque o Pai é o juiz. Né? E Ele está advogando a nossa causa. Nosso Jesus, Ele é hoje o nosso advogado, mas o texto, tanto aqui como aqui lá em Apocalipse atrás no presente, né? Ele vai julgar vivos e mortos na vinda no seu reino. Então Ele vai vir como o juiz. E Ele é chamado de o justo juiz, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então o apóstolo Paulo fala desse juiz que não vai apenas julgar o mundo, não vai só julgar o mundo, mas ele vai dar uma coroa de justiça para nós. Ele vai nos dar uma coroa de justiça, quer dizer, a justificação vai ser plena sobre nós. Ele toma toda a autoridade de juiz para nos justificar e nos dar essa coroa de juízes eternamente, quando Ele vier julgar. Então Ele vai vir julgar aqueles que não o desejaram, aqueles que não quiseram a Ele. Ele vai julgar, e aqueles que o desejaram, que buscarem a Ele constantemente, santificação, como a gente tem estudado, Ele vai nos dar uma coroa de justiça. É isso que esse juiz, o nosso juiz, o nosso Jesus, que é o justo juiz, vai fazer em nossas vidas. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. É o nosso justo juiz. Tem outro texto também que é muito interessante. Jesus, ele escolhe quantos apóstolos? Quantos? Ai, gente, vou perguntar de novo, fazer de conta que eu não perguntei, tá? Jesus escolhe quantos apóstolos? 12. Fraqueza. Jesus escolheu 12. Aí, um traz Jesus, não é? Ficam. Se você tem uma atenção matemática, é fácil, né, gente? Até as crianças me ajudam. Ficar 11. Aí depois, os apóstolos fazem o sorteio e escolhem um apóstolo para substituir Judas, não é isso? Mas Jesus escolhe um outro apóstolo logo depois. Quem foi? Ai, meu Deus, que foi que Jesus apareceu logo depois, que ressurge assim, aí ele sobe, todo mundo saindo do cabelo, deixa eu consertar aqui que tem câmera. Aí Jesus aparece para uma pessoa que perseguia a igreja, que virou apóstolo, estou dando pesca. Pronto! Ai, Saulo que virou Paulo. Ai, peraí, gente, eu estou me sentindo mal agora. Não pode falar isso comigo não, gente. Antes de ler aqui, eu tinha que reandar essas coisas. Israel tinha quantas tribos? 12. Vamos lá. Israel tinha quantas tribos? 12 tribos, né? E aí Jesus escolhe quantos apóstolos? 12. Traiu. Aí Jesus coloca um no lugar desse outro né? Que eu considero que foi o apóstolo Paulo, não aquele que os discípulos escolheram no sorteio, né? Que foi quem mais atuou ali no Novo Testamento, 12. Aí quando você chega aqui, ó, nesse texto, e é interessante que se vê, os apóstolos vão julgar Israel. Olha o que é escrito aqui. Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus diz assim: E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel serão julgadas por Deus. Mas não vai ser Deus que vai julgar.
Quem é que vai julgar? Os apóstolos. E eles vão se assentar. Lá tem o trono do Senhor Jesus. Eles vão ter mais 12 tronos. Quem vai se assentar são aqueles homens. Se a gente for analisar a morte desses homens apóstolos, só um não morreu de morte morrida, como dizem algumas crianças. Morte morrida, morte matada. Eu já ouvi tanto assim. Eles não morreram de forma tão sofrida, só o apóstolo João, que morreu de vez. Todos eles morreram de forma bem trágica. E esses 12 homens que o Senhor Jesus escolhe, eles vão se assentar sobre 12 tribos, 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Vai ter um trono separado, diferenciado para julgamento, que vai ser diferente àqueles que eram para ter aceitado Jesus e não o aceitaram. Eles vão ser juízes, né? Então, esses apóstolos vão ser juízes lá na eternidade, no período de julgamento do Senhor. E nós vamos participar disso. Nós vamos participar disso. Não sobre os filhos de Israel, mas vamos participar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, lá fala sobre a questão de crente brigando com crente e indo até juízes ímpios. Alguém conhece alguma coisa desse tipo? Coisa de conta que a gente não conhece, né? O apóstolo Paulo já falava naquela época sobre isso. Aí ele chega ali, capítulo 6, diz assim: vocês não têm vergonha, não? O apóstolo Paulo pegava pesado disso. Vocês têm questão um para com o outro e vai buscar juízo junto com os injustos? Não tem santo, não, que possa julgar entre vocês? Ele estava reclamando dos crentes que estavam com diferença um com o outro e iam para um juiz ímpio procurar resolver a causa. Mas assim, não tem nenhum crente que possa julgar vocês dois, não. Um servo de Deus que possa sentar entre vocês dois para ajudar vocês a se resolverem. Vocês precisam ir num tribunal atrás de um juiz ímpio, iníquo. Ele estava reclamando isso. Aí depois que ele reclama isso, ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Nós vamos ser juízes. Eu e você vamos participar disso. Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Irmãos, a função de julgar as tribos de Israel vai ser dos apóstolos. E a função de julgar o restante do mundo e os anjos caídos será de quem? Tem algum espelho aí para você se olhar? Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, atrás de você. Olha para essa pessoa aí atrás, do lado. Somos nós que vamos julgar o mundo e os anjos junto com Jesus. Nós vamos ser juízes. E como é que a gente vai poder ser juiz se a gente não se prepara nessa terra, não é verdade? É ou não é? Então, esse daqui não é daqui. Esse daqui é do lado. Desliga aqui, Júlio, por favor. Então, meus irmãos, nós estudamos, eu falei bem resumido sobre juízes. E o Senhor, como nós falamos aqui, tudo aquilo que Deus levanta e que foi no Antigo Testamento é para nós vivermos. De alguma maneira nós vamos ter que praticar. De alguma maneira nós vamos ter que vivenciar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais detalhes sobre juízes libertadores, está lá no livro de Juízes, é um livro fácil, você chega ali, abre e tem essas histórias dos juízes, vai falar de vários deles em detalhes. Mas eu quis trazer para vocês sobre essa função, esse resumo dessa função. Então, os juízes eles vieram para libertar o povo. E libertar o povo quando? Quando o povo se afastava e sofria, chorava e clamava. Deus levantava o juiz para libertar o povo. Aquela pessoa ia para libertar o povo. E logo depois, quando o povo caía, o povo esquecia, levantava um outro juiz. Até esse momento em que o povo perde o rei. E aí vem a época dos reis, que é uma época bem diferenciada, a gente vai estar falando, provavelmente semana que vem, né, como eu falei para vocês, vamos estar estudando. E depois disso, nós vamos estudar muito sobre o Espírito Santo, os dons que Deus tem para a gente, o derramar que Ele tem para nós, amém? Ele tem muito para nós, para nos dar, para recebermos dele.
Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?